Com seu público. E quem está com a palavra? Ted Martins. Muito obrigado. Boa tarde a todos presentes neste recinto. Como já foi anunciado, eu me chamo Ted Martins, sou líder do Movimento São Paulo Conservador, líder fundador, e VP de mobilizações de rua e núcleos estaduais do Movimento Avança Brasil. É um prazer estar aqui nessa tarde com todos vocês, para a gente poder conversar a respeito de um princípio básico do ser humano, a comunicação. E em um momento do Brasil, no qual as pessoas estão se despertando para o interesse político, é de profunda importância nós, conservadores, que começamos a surgir em meados de 2013, 2014, alcançar esse público, chegar a esse público de uma forma eficaz, para que assim o Brasil, que tem 90% de uma população conservadora, possa também transmitir isso em bons frutos na política, com bons vereadores, deputados, senadores, já temos um bom presidente, mas que esse processo ele não fique restringido apenas ao processo eleitoral. É de fundamental importância nós conservadores termos representantes nas universidades, nos meios de comunicação, nas ONGs, nas autarquias, e recuperar os valores que outrora foram subvertidos pelos últimos governos ditos democratas, desde a redemocratização do Brasil em 1985. Eu havia preparado um texto ontem, pensando no que iria falar para vocês aqui, e de repente eu fui acometido, digamos assim, por um episódio lamentável que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, com uma deputada usando termos jamais visto na história da República do Brasil, em um parlamento, na maior casa legislativa do hemisfério sul do nosso planeta. Foi algo lamentável, deplorável, nível baixíssimo. E isso acabou me dando o redirecionamento do que falaria aqui para vocês. O Brasil tem 210 milhões de cidadãos. São Paulo são 44 milhões de cidadãos, a população entre paulista e a população paulistana. Cerca de 90% dessa população é conservadora, é católica, é evangélica, é espírita, é judeu, é testemunho de Jeová, é mórmon. E a gente para pensar como uma pessoa com uma personalidade tão sombria, tão controversa, atinge a maior casa legislativa da América Latina. Existe aí um gap, um vácuo, uma conta que não fecha. Existe algo que precisa ser refletido para que pessoas com este nível de personalidade ela não alcance uma esfera tão alta. Isso é censura? Não. Isso se chama limite. Tudo tem limite. Até a liberdade, ela é uma linha auxiliar da organização. A liberdade sem organização, sem o respeito mútuo, ela é libertinagem. E a libertinagem em si é prejudicial. Já dizia Platão, a liberdade em excesso, ela atrai a própria desgraça. Então, gente, dito isso, eu repito aqui a pergunta. Como o Brasil, um país com 90% da sua população cristã, consegue ter representantes nas principais casas legislativas com este nível? Todos conhecem o processo revolucionário, pelo menos deveriam conhecer, que se iniciou aqui no Brasil, lá com Luiz Carlos Prestes. Depois tentaram aí
uma revolução na época do tenentismo, mas ganharam realmente força depois do getulismo, né, com diversas leis nefastas que até hoje permeiam a nossa sociedade, como por exemplo a CLT, que, para quem não sabe, é uma tradução da Carta del Lavoro do Benito Mussolini, ou seja, temos uma lei trabalhista baseada no fascismo. Temos o Ministério da Educação, que antigamente se chamava Ministério da Instrução, totalmente aparelhado, totalmente tomado por ideias que não deram certo em lugar nenhum no mundo. E o resultado são os mais baixos índices dos testes internacionais. Em 2014, no PISA, no exame PISA, que é um exame internacional, costumamos falar que é o Enem internacional, o Brasil tirou as mais baixas notas, e no Enem aqui, cerca de 500 mil alunos zeraram na redação. É grave. Ou seja, a pátria educadora, ela não educa ninguém. E isso interfere diretamente no processo de comunicação. E quem são as pessoas que hoje têm diplomas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, em Harvard, né? E não tem a capacidade de formar no ensino básico, estudantes do ensino básico. Algo está errado com o Brasil. E quando a gente começa a analisar todo o processo revolucionário, porque o processo revolucionário do Brasil não ganhou força nos quartéis, os quartéis foram só uma consequência, mas sim dentro das universidades, e hoje a gente vê a tragédia que é o sistema de ensino em nosso país, a gente procura se questionar após as manifestações de 2013, que tentaram usá-la para transformar no Brasil um estado de sítio e, consequentemente, instalar a ditadura do proletariado. Mas desde que a direita ela passou a contrapor esses processos revolucionários, esses agentes revolucionários, a direita ela tem se comportado de uma forma bipolar na comunicação. A direita é até um termo equivocado, porque na verdade a direita, quando você usa o termo direita, ela acaba sendo muito parcial, acaba sendo muito elástica, como diria Leon Trotsky. Porque a direita, essa terminologia é oriunda da Revolução Francesa, lá no século XVI, final do século XVI para o século XVII. E o que aconteceu, gente? Essa terminologia, ela tem um conteúdo completamente revolucionário e alheio aos interesses dos conservadores. No atual, no Brasil, você utiliza a terminologia direita, radical, extrema-direita, direita-centro, direita-esquerda. É possível você utilizar diversas terminologias. Mas quando você se autodeclara conservador, não tem como ser elástico, não tem como alterar para a direita. Não existe conservador esquerda, não existe centro conservador, existe o conservador propriamente dito. E no meio conservador, como falei, existem dois grupos. Se desenvolveram dois grupos que estão quase que em todo o tempo em constante conflito entre si próprios e tentando cooptar o mesmo público. É aquele grupo mais filosófico, né, com linguagens difíceis, que ninguém nunca ouviu falar, com linguagens que não alcançam o coração das pessoas, o sentimento das pessoas. E por outro lado, a gente também vê o grupo dos radicais, de que tudo é treta, tudo é confusão, de que é orgulho ir para Paulista e apanhar da polícia em nome da causa. Isso não é conservadorismo. Vale lembrar que o nosso presidente, que nós elegemos, é um presidente que representa a lei e a ordem. A partir do momento que você vai para a Avenida Paulista, vai para Brasília, vai para Curitiba,
e se predispõe a esse tipo de situação, você está completamente desalinhado com aquilo que você próprio investiu o seu voto, no caso do presidente Jair Bolsonaro. Moral da história, gente: o povo conservador precisa aprender a se comunicar. Não precisa ser filósofo demais, usar palavras, terminologias que ninguém nunca ouviu falar. Não precisa levar para o lado radical, porque afinal de contas você vai estar sendo somente um revolucionário contrário. Um revolucionário mal preparado. Porque os revolucionários, até ele chegar nas ruas, a subir cargos de liderança, eles passam por todo o processo literário, educacional, partidário, até que ele suba no caminhão e fale por 5 minutos. Já o conservador não, aquele que se diz conservador não. Chega na Paulista, se você não dá a palavra para ele no caminhão, ele já te detona nos grupos de Facebook, chamando de centralizador. Muito ego, né? Obrigado. Então, gente, nós conservadores, desde 2013, conseguimos alcançar muitas consciências. Conseguimos alcançar diversos grupos do meio empresarial. Conseguimos alcançar diversas instituições de ensino, diversos indivíduos que não viam ou não sabiam o que era o conservadorismo, nunca havia ouvido falar, mesmo sendo conservador. E isso acabou culminando na eleição do presidente Jair Bolsonaro, 53 deputados federais, aqui na Assembleia Legislativa, 15 deputados estaduais, e a tendência é que isso se multiplique nas eleições municipais. Mas nós conservadores, apesar de ter alcançado a consciência e dado lucidez a diversos cidadãos que outrora não queriam saber de política, estavam ali dentro daquela bolha, política não se discute, e consequentemente sendo manipulado pelo sistema que havia sido implantado pelos governos anteriores, e agora estão participando. Essas pessoas, os conservadores, não conseguiram atingir o seu sentimento, o seu coração, não conseguiram atingir a sua visão de mundo, porque uma palavra lógica, ela pode ser substituída por outra, mas um sentimento que você conquista de uma pessoa, exceto que você consiga provar o contrário daquilo que você investiu para conquistar, aquilo começa a brotar, e a tendência é que aquilo vai formando uma cadeia, estilo uma marca de perfume, que eu não vou falar, né, que vende, né, o perfume é só o bode expiatório, e essa cadeia ela vai se multiplicando. Nós conservadores precisamos falar de uma forma que o nosso público compreenda, entenda, aceite e tente, no mínimo, quando questionar já completamente convertido àquilo que nós entendemos por Deus, Pátria e Família, que são os 3 lemas do conservadorismo. É de fundamental importância, nós conservadores, voltarmos para a base. Porque muitas vezes, por alcançar X curtidas, X compartilhamento, Y comentários em uma postagem em uma rede social, nós já estamos nos colocando numa situação de plenos conhecedores do que é o conservadorismo e do processo político do Brasil. E se você pergunta, por exemplo, o que foi a transferência da monarquia para o processo republicano, ele não sabe explicar. Todo o processo literário, político, é precedido pelo processo literário. E todo o processo literário, ele é precedido por uma consciência e um sentimento disposto a colocar essas ideias em prática. Nós conseguimos aí cerca de 30%, transformar 30% da população em ativistas. Portanto,
O outro lado também tem seus 30% garantido. E tem um gap de 40% da população que não sabe para onde vai. E como a gente vai se comunicar com esse público? Como a gente vai manter esse público? Ou a gente quer a volta do PT? Não, acho que não. Eu acredito que ninguém queira isso novamente. Até porque prepare os passaportes, que se eles voltarem, a caça às bruxas serão escancaradas, sem medida. Como está acontecendo na Venezuela, aqui numa proporção muito maior. Até por ser um país muito mais rico. Então, pessoal, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre o Saul Alinsky. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse autor. Quem conhece aqui o Saul Alinsky? Por favor, levante a mão. Eu conheço a obra. Eu li muito pouco. Words for Radicals é o nome da sua obra, Regras para Radicais. Saul Alinsky, ele foi o que colocou em prática toda a mentalidade, tudo aquilo que o Gramsci escreveu nos cadernos do cárcere. Para quem não sabe, para resumir aqui o Gramsci, ele tinha como objetivo conquistar o poder, um socialista naturalmente, não através dos tanques, das guerras, das armas, mas através da infiltração nas instituições de ensino, de comunicação e principalmente da religião. Por isso, hoje a teologia da libertação é muito forte. Criação de ONGs, etc. E tudo que o Gramsci pensou, que ele foi preso e morreu enclausurado pelo Mussolini, o Saul Alinsky, ele colocou em prática. E o Saul Alinsky, ele dizia a seguinte palavra: eu converso com um milionário na cesta, convenço ele a investir no sábado, ele deposita o dinheiro na causa revolucionária no domingo, certo que na segunda ele será exterminado. Agora, gente, nós, conservadores, que temos a verdade na nossa mão, que é a maior arma do ser humano em qualquer situação, lutamos com pessoas com essa mentalidade. E hoje, olha quantos de nós estamos aqui e olha quantas pessoas estão no Franco-Montoro. Nesse exato momento. Pessoas que têm como paradigma a mentira, o engano, a corrupção, o mensalão e o petrolão e o BNDES estão aí para comprovar. Está lá, lotado. Porque ninguém trabalha. Não é só porque ninguém trabalha, porque eles têm também medo de sobrevivência. Por que nós que temos a verdade, que é muito mais consolidado, forte, histórico, não temos pelo menos em igualdade de números aqui do que o que está acontecendo lá? Por que pessoas que seguem uma deputada que fala palavrão, palavras do mais baixo nível, em uma Assembleia Legislativa, estão lá, estão apoiando essa deputada? Por quê? Só um instante, depois vai ser aberto para perguntas. Por que, gente, que nós não conseguimos alcançar as pessoas que estão passando por um processo de dissonância cognitiva, que estão fumando maconha, cheirando cocaína, indo para a Cracolândia, destruindo famílias, e mesmo assim eles continuam crescendo em um evento da qual nós estamos trazendo aquilo que é de mais primordial, a verdade absoluta. Nós não estamos em pé de igualdade. É para se considerar assim, que eles têm mais de 200 anos, têm muita preparação, obtiveram muito dinheiro, estão muito bem empregados em cargos públicos da vida, né? Não estão no setor privado. Mas por que nós que temos algo muito mais forte, elegemos um presidente usando um celular, temos uma das maiores bancadas do Congresso Federal, nós não conseguimos nos nossos eventos entrar em pé de igualdade com pessoas que usam da mentalidade criminosa, corrupta e mentirosa para dominar o nosso país. Tudo por um projeto de poder. Porque eles sabem alcançar o coração das pessoas. Eles sabem moldar a visão de mundo das pessoas. Eles sabem trabalhar o psicológico das pessoas. Se engana quem acha que o comunismo, o socialismo, seja lá progressivo, seja lá como quer se denominar,
Atue somente na área econômica. Isso já se foi há muito tempo. A China está aí para provar isso. Está aí a China capitalista, concorrendo em pé de igualdade com os Estados Unidos. O fator econômico não é mais o plano central do socialismo. O socialismo hoje age através das esferas coletivistas e psicológicas, moldando a visão de mundo das pessoas, moldando o caráter das pessoas, subvertendo os valores das pessoas. E por que, gente? A gente vai continuar na polarização fútil de filósofos e radicais, sendo que 40% da população ainda está indecisa. Ainda existe chance de voltar para o outro lado. Porque nós alcançamos as consciências, mas nós não estamos sabendo alcançar o sentimento das pessoas, que é o que molda as suas decisões. Repito, você pode mudar de uma lógica para outra, mas o seu sentimento é único. O seu sentimento é único. O amor, ele pode se transformar no ódio, mas eu costumo dizer que o ódio é o amor reprimido, né? Eu, como psicólogo, conheço um pouquinho, né, da mente da pessoa. E o que a gente deve fazer daqui para frente? Como a gente vai alcançar essas pessoas? Como a gente vai fazer com que essas pessoas deixem de se sentir culpados por se declarar patriotas? Como a gente vai conquistar pessoas que sentem vergonha? É a shakedown politic, né? Que sentem vergonha de se dizer brasileiros, mas que preferem ostentar uma bandeira vermelha. A pátria deles é a mãe soviética. Então, essa minha mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês essa tarde é uma mensagem de reflexão, para que a gente possa saber o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, o quanto está custando isso para a gente e aonde a gente quer chegar com isso. É só pelo processo eleitoral? Esquece. Você pode até ser eleito. É normal. Essa deputada que falou aquelas barbaridades também foi. Mas, e aí? E o projeto de país? Quando você vai para Paulista e diz, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Por que a gente não transmite isso para o nosso vizinho, para os nossos colegas de sala de aula, para os nossos colegas de profissão, até na nossa própria rede social? É sempre aquela picuinha, aquele disse que me disse, que fulano falou e fulano acaba que não falou. E enquanto isso, eles avançam, eles se organizam, eles crescem e eles sabem trabalhar a linguagem para atingir o sentimento e a visão de mundo dessas pessoas. Enquanto a gente não trabalhar isso, sair desse balaio que acabou se formando em alguns setores da direita, do conservadorismo, seja como você quiser, nós continuaremos dando um passo à frente e dois para trás. Temos um presidente que teve mais de 57 milhões de votos. E nenhum presidente teve tantos vetos dentro do período proporcional como o nosso atual presidente hoje. Um homem com 70 mil votos consegue dominar um homem com 57 milhões de votos. Dia 26/5 levamos 1 milhão de pessoas para Paulista. 30/6, 1 milhão de pessoas para Paulista.
25/8, um pouco menos, cerca de 500 mil pessoas, 700 mil nessa faixa. Davi estava lá. Priscila estava lá. Por que nós, conservadores, não conseguimos avançar com as nossas pautas? Por que a reforma da Previdência não foi aprovada como ela foi entregue no parlamento? Por que ela teve de ser desidratada? Sendo que mais de 1 milhão de pessoas em um só dia, em um só lugar, estavam clamando por reforma da Previdência, pedindo a reforma da Previdência e cobrando a reforma da Previdência. E um homem foi capaz de mudar tudo isso. Aliado a isso, 11 ministros são capazes de, em um país conservador, criar uma ADO, uma lei, para criminalizar aqueles que ele entendem por homofobia. Com 513 deputados, com 56 da base do governo, e a gente não consegue avançar. No último dia 25 foram diversos manifestantes, e ainda assim a Lava Jato foi enterrada. Por que que a gente não consegue avançar? Por que que eles conseguem? O que que eles têm de tão especial? Porque eles sabem se comunicar com a massa e nós não sabemos. Quando a gente tiver essa consciência, não somente das nossas qualidades, mas principalmente aonde nós estamos errando, aí nós vamos ter o poder que nós imaginamos ter, mas que na verdade nós ainda não temos. Ganhar uma eleição não é ganhar o poder. Nós precisamos ganhar a eleição e o poder. Enquanto a Rede Globo estiver fazendo a cabeça das pessoas, enquanto o Reinaldo Azevedo na Rádio Bandeirante estiver lá fazendo a cabeça das pessoas, enquanto a Marilena Chauí estiver na USP fazendo a cabeça dos estudantes, enquanto ONGs internacionais estiverem enviando milhões, aliás, governos internacionais estiverem enviando milhões para ONGs na Amazônia, por interesses pessoais, nós, enquanto eles estiverem fazendo isso, nós não teremos o poder. E quem não tem o poder, não tem a história. E quem não tem a história, não tem nada. Então, pessoal, talvez não fosse, ou tenho quase certeza, o que muitos aqui gostariam de ouvir. Mas o fato é que nós, conservadores, de 2013, 2015, 2013, 14 para cá, com certeza tivemos vitórias, sim, claro que tivemos. Mas também muitas derrotas. Enquanto a gente não conseguir compreender que o processo do conservadorismo no Brasil, processo político, ele está começando, e é preciso ter uma plena clareza do que nós estamos fazendo com essa nomenclatura. Enquanto a gente não tiver essa consciência, nós vamos ficar feito o cão, correndo atrás do próprio rabo. Nós continuaremos sendo reativos, enquanto eles continuarão nos pautando e sendo proativos. E quem tem o poder de ser proativo, tem o poder de mobilizar a consciência e o sentimento das pessoas. E quando você conquista a confiança e o sentimento das pessoas, você já conquistou ela por inteiro. Então, gente, que fique aqui essa palavra de reflexão. Não sei como que vai ser aqui agora, para que a gente possa parar, fazer uma autoanálise e verificar quais serão os próximos passos. Essa ocupação de espaço aqui é ótima, mas ainda não é suficiente. Precisamos ocupar mais casas legislativas, precisamos ocupar universidades,
precisamos ocupar as ONGs, precisamos ocupar a mídia, precisamos